Olá, tudo bem, gente? Eu sou Bruno Sena, estou aqui dando início à nossa tvbaijá.com.br. Mais um canal de informação, mais um canal de interatividade para todos os baienses. O nosso principal objetivo é levar a imagem de Bahia, a nossa raça, a nossa cultura, o nosso povo para todo mundo. E hoje estamos recebendo, na verdade não estamos recebendo, hoje eu estou aqui entrevistando aqui na Igreja Batista Betel do Rio do Meio, das grandes personalidades do mundo evangélico, líder evangélico aqui na cidade de Bahia. Está aqui comigo o Sinaldo Ramos. Tudo bem, Sinaldo? Tudo jóia, Bruno. Para mim é uma satisfação estar participando dessa entrevista, né? Que é pioneiro, né? Então, para mim, responderei as perguntas cabíveis que for possível, com bastante alegria e muita responsabilidade e integridade, que assim precisamos ser cada dia da nossa vida. Com certeza, Sinaldo. E a gente está dando início hoje, é o nosso primeiro entrevistado, que é o Sinaldo, mas iremos também entrevistar, além de líderes religiosos, mas também outras pessoas também que fazem a cultura aqui na cidade de Bahia, pequenos empresários, grandes empresários, médios empresários, pessoas que fazem realmente, que vestem e investem na cidade de Bahia, que vestem a nossa camisa. Então a gente vai começar esse bate-papo bastante informal, mas o nosso principal objetivo, claro, é levar para você informação com credibilidade. O Bahia já nasceu com apenas um objetivo: inovar e ser um novo conceito de notícia. Tá certo? Então vamos lá, Sinaldo. Vamos lá. Sinaldo, fala um pouquinho da história, que já está aí muitos anos, nessa liderança que você é e que vem construindo a cada dia. Bom, acima de tudo, a nossa história, ela começa pela vontade soberana de Deus, né? Por incrível que pareça, Bruno, para a próxima semana agora, 23 e 24, a nossa igreja está comemorando 13 anos de ministério. 13 anos atrás, chegávamos aqui no bairro do Rio do Meio, e um bairro muito violento, como você tem informação, era um bairro que era mais conhecido nas páginas policiais do que, sobretudo, a qualidade de vida e as pessoas que hoje residem neste bairro. E o Evangelho ele veio para transformar, o Evangelho ele veio para trazer nova vida às pessoas, o Evangelho veio para colocar na mente das pessoas que Deus tem sempre algo de bom e de melhor para as suas vidas. E durante esses 13 anos temos procurado fazer a vontade soberana de Deus e começamos o quê? Começamos com 8 pessoas, hoje, graças a Deus, estamos já beirando as 500 pessoas na igreja. Então muitas famílias têm sido abençoadas através do Evangelho, no qual nós transmitimos com verdade, com sinceridade e, acima de tudo, com muita unção, que assim o nosso Deus nos permite. Com certeza, Sinaldo. Então, Sinaldo, a gente vai começar a fazer um bate-papo. Eu costumo falar sempre que é um bate-papo. Vamos lá, uma coisa bem... Vamos lá. Vamos bate-papo. Eu separo aqui algumas perguntas que eu quero fazer com você. Logicamente, quem não conhece o pastor Sinaldo Ramos é um homem bastante polêmico. Não. Então, nem tanto. É verdade. Nem Com tanto. certeza, quem me conhece aqui na cidade de Bahia, não só na cidade de Bahia, mas assim, em todo o Brasil, sabe que Sinaldo é bastante polêmico, porque é usado, tem um jeito diferente de levar a informação e de passar o seu conteúdo. Então a gente vai debater vários assuntos aqui, mas a gente vai começar com o primeiro, que eu acho que vai causar para as pessoas que estão assistindo. Okay. Vamos lá. Vamos falar sobre o aborto. Como é que você, Sinaldo, como um pai, você como um homem, você como um líder religioso, vê o aborto que está aí diariamente, a mídia expondo esse assunto de forma bastante agressiva, que causa também várias opiniões. Eu quero saber de você o que você acha do aborto. É verdade. Bom, meu princípio é a palavra. Então eu vivo de acordo com a palavra de Deus, procurando sempre depositar nela a confiança que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é inerrante. Então, se a Bíblia diz que o aborto é pecado, por que pecado? Porque a vida, ela se dá já pelo início de tudo, né? Na concepção. A vida une o óvulo da mulher com o espermatozoide do homem e forma-se uma vida. Então, não se pode tirar uma vida, Bruno. Não é assim. Às vezes, o aborto, na maioria dos casos, é irresponsabilidade de quem pratica o sexo. O aborto, na mídia, é mais visto como uma forma de divulgar, não é? De certa forma, as pessoas, por serem tão irresponsáveis, buscam na lei
uma forma de legalizar o aborto. Claro que há casos e mais casos. Na própria lei, ela está ortogada que se o feto, a criança, põe em risco a saúde da mãe, ela pode obter, ela pode ter a liberdade de querer ou não que o filho nasça. Isso aí é lei. Mas na maioria dos casos, para não ter uma deficiência da estética, é porque os pais não vão perdoar, é porque a família não vai perdoar. Então, clínicas que hoje surgem aí clandestinamente para o aborto. Algumas vezes a gente vê, na maioria das vezes, alguns políticos querendo defender o aborto. Na verdade, tem um fundo de tudo isso, que vai olhar a história desse político que quer defender o aborto, que na sua própria família tem uma família destruturada, jovens praticam sexo de uma forma irresponsável. Então eu não concordo com o aborto. O aborto para mim é pecado, porque a Bíblia diz que é pecado. Tirar uma vida, já está se dizendo, é pecado. Eu não concordo. E defendo piamente a família. Se aquele que praticou sexo e que veio a mulher engravidar, que Deus tem um projeto na vida desta criança. E tem casos e mais casos aqui na igreja, de pessoas, e eu quero até já estender mais um pouco sobre esse assunto do aborto, mulheres que chegaram neste gabinete aqui, determinadas em tirar o filho. Não conhecia o Evangelho, não conhecia a palavra de Deus. E nós, junto com a minha esposa, nós aconselhamos, mostramos para ela que este filho que veio de uma forma inesperada, de uma brincadeira, de um sexo irresponsável, poderia trazer para ela bênção sem medida. E ela acreditou na palavra de Deus, ela acreditou no Evangelho. E o filho dela nasceu. E hoje o filho dela é uma bênção de Deus. Está ela hoje na igreja, casada, Bruno, casada, e o seu filho louvando e adorando o Senhor com a maior felicidade. Ela agradece, não a mim, ela agradece a palavra de Deus. Porque o que eu fiz foi somente orientar. Essa é a concepção que eu tenho do aborto, entendeu? Sinaldo, você falou anteriormente família. Se um caso desse acontecesse dentro da sua família, como é que seria a sua reação? Como pai e como religioso? Bom, a minha reação é a mesma. Como você disse no início da entrevista, você disse que eu sou um pastor polêmico. Não sou polêmico. Não sou eu que falo. É porque eu todo mundo diz. Eu procuro, Bruno, ser autêntico. Eu sou na igreja, eu sou na minha casa, eu sou no seio dos meus parentes, eu sou na minha vizinhança, eu sou no bairro onde a igreja é inserida, eu sou da forma que eu sou. Essa é a verdade. Talvez as pessoas queiram ouvir o que é para massagear o seu ego, palavras lisonjas, e eu não sou assim. Eu não vou te dizer uma palavra para massagear teu ego, eu vou dizer o que é a verdade. Agora, respeitando o seu ponto de vista. E voltando para a pergunta que você me fez, se isso acontecesse na minha família, vamos ser mais claros, direto, né? Eu tenho uma filha de 15 anos, por sinal linda, maravilhosa. Mas se acontecesse com a minha filha, dela ter vamos dizer assim, um desvio na fé, errou o alvo, que isso chama-se pecado, ela vai arcar com as consequências diante de Deus, Bruno. Porque o apóstolo Paulo diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou poder defendê-la. Como pai, estarei apoiando. Agora, como ministro da palavra de Deus, a verdade está aqui, sobre a minha mesa. É pecado. E ela vai ter que arcar com as consequências. Ela plantou, Bruno, ela vai ter que colher. Infelizmente, ela vai ter que colher. Não posso fugir da palavra de Deus, porque só pelo fato dela ser minha filha. Não, eu não uso, nem nunca usei, Bruno, 2 pesos e 2 medidas para ninguém. Quem me conhece, os amigos que eu tenho, são poucos, mas tenho amigos, as ovelhas que está comigo há mais de 13 anos, esta é a verdade, que começamos a obra juntos, sabe, nunca usei 2 pesos e 2 medidas para ninguém. Então, você aceitaria mais com essa atitude? Claro, com certeza. Com certeza. Não, já puxando, já que o tema é um pouco parecido, aborto, como é que você vê, Sinaldo, hoje o sexo? Hoje a gente vê pessoas, crianças na verdade, 11 anos, 12 anos de idade, já começando, já tendo início a sua vida sexual. E eu quero saber como é que você vem lidando com esse assunto, já que isso virou praticamente, vamos dizer, faz parte do cotidiano da sociedade moderna. Como é que você encara isso? Sexo, algo maravilhoso que Deus criou. Alguém diz, e até vale salientar, alguns
líderes religiosos, por não ter conhecimento da palavra de Deus, chega até a dizer que sexo é obra do diabo. Quem diz? Sexo é criação de Deus. Sexo é algo maravilhoso, prazeroso. Sexo não é só para apropriação. Não! Sexo feito com responsabilidade e dentro dos padrões bíblicos. Como assim? Você deve perguntar, como assim, pastor? A Bíblia mostra, a Bíblia fala sobre sexo. A Bíblia, Bruno, ela é o único livro na face da terra que tem todas as respostas que o ser humano precisa. Por isso que ela serve como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos guia de uma forma tremenda. Está aqui, Cantares de Salomão, fala-se de um romance, de um amor que Salomão tinha pela rainha de Sabá, fala sobre sexo. Porém, sexo, queridos, deve ser praticado somente por casais casados. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, que sexo é só para quem é casado. Repito, casado. Sexo antes do casamento, a Bíblia diz que é prostituição. E hoje, a saber, a mídia, me permita eu dizer isso para você, pode falar, a mídia, ela traz uma proliferação e uma propaganda errada sobre sexo. Sexo para a mídia é sinal de dinheiro, sexo para a mídia é sinal de valores, sexo para a mídia passou a ser depravação moral. E aí eu não concordo, e aí está errado. Por exemplo, sempre bato na tecla, na época de carnaval, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal gasta milhões, Bruno, com preservativos e coloca propaganda na Rede Globo, por exemplo, que é a Rede Globo, isso em todas as redes. Sim, mas a Rede Globo ele enfatiza mais. E a Rede Globo é que fica com a maior parte do bolo, da fatia do bolo. Milhões, Bruno, para dizer, faça sexo com segurança, use preservativo. Bruno, tu já pensou se as pessoas tivessem na sua mente e a consciência que só poderia praticar sexo com segurança se fosse só com a sua esposa ou com seu esposo? É por isso, queridos, que a gente vê muitos jovens vendidos ao sexo. Homens, mulheres, vendidos ao sexo. Como assim? A pornografia hoje, ela gira milhões de reais. Milhões de reais. Mas isso não é logo de agora, isso é muito mais antes. Se eu for contar para você a história sobre sexo, por exemplo, no Império Romano, no Império de Calígula. Calígula era um imperador que o prazer que ele tinha era entrar no seu palácio e ver casais praticando sexo, orgias, vários casais praticando sexo. Isso era como fosse para ele um enfeite na sua sala. Era Calígula. Quem já assistiu um dia um filme de Calígula sabe o que eu estou dizendo. E então o Império Romano começou a divulgar que sexo era pecado. Aí eu quero dizer, muitos servos de Deus, crentes em Cristo Jesus, chega até a imaginar na sua ignorância, Bruno, que sexo é do diabo. Não. Sexo com a sua esposa, com seu esposo, é bênção de Deus para a sua vida, meu irmão. Não, você é a favor da educação sexual nas escolas? Claro, óbvio, claro. Eu me lembro muito bem, Bruno, que quando eu tinha 12, 13 anos, não se falava de sexo na escola. Porque era um tabu, Bruno. Hoje não. Hoje você conversa com uma garotinha de 8, 10 anos, ela sabe tudo e dá aula para você sobre sexo. Entendeu? Eu sou a favor sim. Porém, não sexo pervertido. Não sexo deturpado. Porque uma coisa leva a outra, Bruno. Hoje se ensina sobre sexo na escola. O aparelho reprodutor para ela, ótimo. Daqui a pouco começa a mostrar outro tipo de assunto que com certeza você vai fazer pergunta. Sobre hoje, como é a família ideal que nós temos. E aí, vamos entrar do outro lado. E eu espero que você já faça a pergunta, porque eu já tenho a resposta para te dar sobre isso que você vai me perguntar. Não, tá mas bom? eu quero que você continue. Não, o que eu quero continuar para você, então já vamos, porque através desse assunto sobre sexo, a gente começa a ver uma família deturpada.
Mas eu vou esperar que você faça a pergunta. Fica melhor e para os ouvintes do seu programa, né, que está assistindo, e com certeza você vai ouvir algo que talvez você nunca ouviu, mas eu estou aqui para dizer o que eu penso, o que eu imagino e o que eu creio, meu irmão, que é na palavra de Deus. Faça a pergunta. Vamos deixar para o final. Vamos lá. Vamos deixar para o final. Ronaldo, tem uma pergunta que a gente separou, que também está sendo bastante aí na mídia, no Congresso Nacional, a escolha do atual representante, que causou uma grande polêmica, que foi o pastor Marco Feliciano. Isso, Marco Feliciano. Ele é hoje o presidente da defesa, uma coisa assim. Alguns direitos humanos. Direitos humanos, presidente dos direitos humanos. Você como homem, você como pastor, você como pai, você como cidadão, você é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? Não. Não, por quê? Eu não encontro embasamento nem bíblico, nem até de uma lógica humana. Eu não encontro. Alguém disse, e esse alguém, ele foi até, tentaram processar ele. Alguém disse que se Deus permitisse casamento do mesmo sexo, não tinha feito Adão e Eva, tinha feito Adão e Ivo. Tem nem lógica. Não tem lógica isso. E biblicamente não há lógica nisso. Isso é pecado. Repito que eu estava esperando você fazer essa pergunta, eu já tinha resposta para te dar. Isso é isso aí é uma deformação. Isso é. Você tem consciência do que você está falando aqui? Claro que pode haver também a gente, assim, ser democrático e saber ouvir os dois lados é super importante. Eu tenho certeza que o nosso principal objetivo, até porque essa nossa conversa aqui vai causar uma grande repercussão. Não tem problema. E como é que você reage se vier pessoas debater isso? Não tem problema. Você se sente preparado para os princípios bíblicos, ele não deve mudar nunca. Você não tem que tentar satisfazer a vontade das pessoas, onde você muitas vezes sabe que é errado, mas de uma forma covarde, como tem infelizmente, tem alguns líderes religiosos que preferem massagear o ego de algumas pessoas para que a igreja dele não venha se esvaziar, para que fulano de tal não deixe de dizimar. Isso é covarde. Tu vai ter diante de Deus, meu irmão. Tu vai estar diante de Deus e tu vai responder por essa tua atitude. Essa é a verdade. Agora, eu não concordo, eu não aceito de forma alguma. E sei, meu irmão, que você está precisando conhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida. Você já recebeu isso aqui na sua igreja? Claro, e boa pergunta, Bruno. Boa pergunta, Bruno Senna. Muito bem, muito bem. Temos aqui pessoas ex-homossexual. Porque o homossexual é um distúrbio moral. Sinaldo. Homossexual não é uma doença. Ninguém nasce homossexual. Foi uma escolha que ele teve. Uma escolha que ele teve. Até agora não se comprova, nem cientificamente, nem filosoficamente, nada acerca do homossexual. Foi uma escolha que ele fez. E uma escolha errada. Uma escolha errada. Aí vem outro caso, casamento homossexual. Aí, adoção de criança. Infelizmente, a justiça dos homens são falhas. Como, Bruno, você permite, como você, um magistrado, Bruno, o casamento de dois homens ou duas mulheres, e estes adotam uma criança? Qual é a referência que ela vai ter? Quem é o pai? Quem é a mãe? Quem é o pai? Quem é a mãe, Bruno? Diz aí pra mim, Bruno. Qual é a referência? Tu tem uma referência, Bruno. Tu tem a referência do teu pai, chefe da família, cabeça da casa. Uma mãe que ela é idônea, uma mãe que é disjuntora, uma mãe que te educa, que mostrou para ti o caráter como deve ser. Você tem amor de pai e amor de mãe. Você gosta de mulher, Bruno? Com certeza. Você gosta de mulher, Bruno? Claro, já estou com minha namorada. Por que, Bruno? Futura noiva vai fazer 4 anos. Quem foi que te ensinou, Bruno, que tu tem que gostar de mulher? Naturalmente, na verdade. Naturalmente não, porque tu tivesse o ensinamento de papai e de mamãe, Bruno. Essa é a verdade. Por isso que eu não concordo. Se hoje tem na tua mente aqui, um chipzinho aqui, que o homem, ele tem que procriar com uma mulher e viver com uma mulher, porque ele aprendeu com o papai e com a mamãe. Essa é a verdade. Mas hoje, a própria mídia, ela leva a deturpar
hoje a família que existe. E vou mais além, Bruno. Não sei se você é informado, mas foi vetado no Congresso Nacional um livro que seria espalhado nas escolas mostrando uma família que não existe. Homem com homem, mulher com mulher, depois homem com mulher. Não foi permitido, Bruno. Graças ao nosso Deus e a homens que conhecem a palavra, que tem o temor de Deus, que vetaram isso. E não foi transmitido para a igreja nenhuma. Ou melhor, desculpa, não foi divulgado para escola nenhuma, nem saiu para nenhuma escola este livro, que é esta cartilha da nova família. Não existe. A nova família não existe. Ô, Sinaldo, você acha que essa sua posição, ela não está sendo totalmente radical e tão preconceituosa? Depende, Bruno, de como você tem observado. Será que eu dizer a palavra verdadeira, biblicamente, num conceito que eu tenho e de uma filosofia que eu vivo, é radical? Será que é radical? Agora, Bruno, quero salientar aqui o meu amor, o meu carinho por pessoas que são homossexuais. Pastor, você respeita? Você ama? Não só respeito, como eu amo, Bruno. Se eu não conseguir amar esta alma que está necessitando conhecer a palavra verdadeira, que é o Evangelho, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? E se a verdade vos libertará, verdadeiramente serás livres? Eu amo. Agora, eu não compactuo com o erro. As suas atitudes eu não concordo. Aí eu não concordo, aí eu discordo. Mas amo você. E por sinal, Bruno, aqui no próprio bairro, por exemplo, os que são homossexuais, eles têm uma admiração por mim, pela forma de eu respeitar. Eles vêm aos cultos, eu faço questão, quando eles entram, eu abraço. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Deus tem um propósito na tua vida. Por isso que eu sou respeitado por eles. Esta é a verdade. Claro que tem alguns líderes religiosos que não conseguem fazer isso. Está errado. Está errado. Deus ama você, amado que é homossexual. Porém, abomina as suas práticas do seu pecado que você faz. E Sinaldo, espetacular. A pergunta eu acho que vai gerar ainda muita polêmica. É importante a gente deixar bastante frisado na seguinte questão. O Baejá não apenas vai dedicar a fazer entrevistas, como a gente está aqui entrevistando o líder religioso Sinaldo, mas também outras classes sociais também do nosso município. É importante que a população ela venha a ter consciência dos atos e da verdade que acontece na nossa cidade de Bahia. Bahia, Sinaldo, para falar com toda sinceridade, para a região metropolitana, Bahia criou uma imagem que é uma cidade totalmente defasada, ultrapassada, e infelizmente isso vem atrapalhando, mas a gente vai quebrar essa barreira que não vai mais atrapalhar o crescimento do nosso município. E aí a gente vem levando questionamento como esse. Eu acho que é muito importante a gente ouvir o que as pessoas têm a dizer. Na verdade, a sua opinião, a opinião de outra pessoa, a gente pode gerar, na verdade, não digo gerar, mas a gente começar a trabalhar isso para grandes manifestações. Eu acho que cada ser humano, cada pessoa tem a dizer, cada ser humano ele tem projeção na vida. Então é importante a gente começar a trabalhar isso de forma diferente. Interessante que você falando sobre isso, me veio na mente agora algo. Foi o que eu encontrei 13 anos atrás aqui no bairro do Rio do Meio. Você há de convir comigo que as pessoas não vinham no bairro do Rio do Meio. Com certeza. Um dizia o seguinte: gente, bairro do Rio do Meio é de alta periculosidade, mata um e amarra o outro para matar no outro dia. E eu comecei a mostrar às pessoas que não era isso, que violência tem em todos os bairros. Com certeza. Que eles precisavam mudar. E a parte mais difícil que eu encontrei aqui no Rio do Meio, Bruno, foi tentar mudar o pensamento das pessoas acerca de si próprio. E Deus tem nos dado sabedoria e temos conseguido isso. Hoje, o bairro do Rio do Meio é visto de outra forma pelo gestor da cidade, por pessoas que se candidataram a vereadores. É diferente. Hoje consegue ver no bairro do Rio do Meio as pessoas, famílias, sentadas nas calçadas até meia-noite, 1 hora da manhã, conversando, batendo papo. Pergunta, queridos, para quem mora no bairro do Rio do Meio, após a chegada desta igreja do Senhor Jesus, não é a igreja Batista Betel, não. A chegada do Evangelho de Cristo neste bairro, como o bairro do Rio do Meio foi transformado pelo poder da palavra do Senhor. Pegando essa que você falou agora a frase,
Como é que você vê, sinal do crescimento do Evangelho, não só em Bahia, mas sim mundialmente? Eu vejo o crescimento do Evangelho de uma forma muito, assim, temerosa. Por quê? Porque hoje o Evangelho passou a ser status para muitos. Algumas atrizes, atriz, cantores famosos, que de certa forma já não conseguem mais alcançar o sucesso no qual eles tinham, aí diz, eu sou evangélico. Mas, queridos, o Evangelho é caráter, o Evangelho é dignidade, é as suas atitudes que mostram se você é ou não um servo, um crente, um discípulo de Jesus. Não é somente a caricatura evangélica. E eu tenho receio, Bruno, se você começar a observar na palavra de Deus, aonde deu-se o maior crescimento cristão foi quando a igreja estava sendo perseguida. Que aí poderiam dizer quem era e quem não era evangélico, servo do Senhor, discípulo de Jesus. Quando a igreja estava sendo perseguida. Hoje, ser evangélico é questão de status. Candidatos, lá vai ele, viu, gente? Lá vai, viu? Candidatos a algum cargo público, a saber, vereadores, prefeitos, deputados, dizem que são evangélicos. E com a outra semana, ele está no terreiro de macumba. E aí, Bruno? No domingo ele visita a igreja evangélica. A paz do Senhor, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Na segunda está no terreiro de macumba. E aí, meu santo, meu Exu. E aí, Bruno? Vai entender? Mas é por quê? Porque ele tem algo a defender. A sua candidatura. Ele tem que agradar a gregos e troianos. E esse crescimento evangélico está sendo um crescimento deturpado. Essa é a verdade. Pastores da cidade, por favor, me perdoe, mas é verdade. Vocês não têm feito uma seleção de quem são e quem não são servos de Deus. Vocês selecionam? Seleciono. Por sinal, pergunte a qualquer ovelha minha, eu sei o nome de todas as minhas ovelhas, Bruno Senna. Todas as minhas ovelhas eu sei o nome. Todas. Porque o que eu faço é viver para o reino de Deus. Eu vivo só para o reino de Deus. Só eu vivo da obra. Então eu não tenho mais do que o dever e a obrigação de conhecer minhas ovelhas. Se você me perguntar o nome de alguém, eu vou te dizer se é ou não ovelha minha. Essa é a diferença. Porque a maioria das igrejas estão inchadas, Bruno. Não é crescimento qualitativo. É crescimento quantitativo. E aí, fazer isso aí. Então você, e aí, tem você diz e afirma que a igreja que você dirige são pessoas que você seleciona. Não, não é pessoas que eu seleciono. São pessoas que eu tenho cuidado com eles. Ou seja, eu pastoreio, Bruno. Eu não posso selecionar. Não. Quem seleciona é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do seu juízo. Agora, ovelhas minhas têm que andar conforme a palavra de Deus está escrito. Muitos não congregam comigo, Bruno. Por quê? Porque chega até a dizer, como você disse, é polêmico. Não é polêmico, Bruno. É porque você tem que ser transparente, verdadeiro. O nosso Jesus foi assim. Me faz lembrar algo que no primeiro sermão, que teve a multiplicação dos pães. Mais de 5.000 pessoas comeram pão, comeram peixe, uma festa. No segundo dia, o Senhor Jesus resolveu apertar um pouquinho no seu sermão. E o povo começou a ir embora. Um dos discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, a tua palavra está muito dura. O povo está indo embora. Jesus olha para o discípulo e diz, acompanha eles. Se está tão dura, acompanha eles. E o discípulo olha para Jesus e diz, Senhor, para onde eu irei? Só tu tens a palavra da vida eterna. Quando o ser humano começa a ouvir a verdade, aí ele já não agrada mais. Ele já não tem mais a satisfação de ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho hoje em dia, em muitos lugares, está sendo Evangelho de conveniência. Então tem igrejas por aí, Bruno, que tem 800, 1.000, 2.000 pessoas. Mas são igrejas inchadas. Porque as suas atitudes é vergonhosa. Bruno, na época da minha avó, que era uma serva de Deus, da Igreja Assembleia de Deus, comprar fiado para um crente era certeza de honra.
fulano é crente, pode vender a ele. Hoje é vergonhoso. Hoje homens, empresários dizem, é o que? Com crente estou fora. Não faço negócio com crente. É vergonhoso. Pastores evangélicos, Bruno, cheque sem fundo. Pastores evangélicos que não tem temor a Deus, passa cheque sem fundo. Eu, em determinado momento, eu estava numa determinada loja, e alguém disse assim, pastor Sinaldo, o senhor conhece fulano de tal? Conheço. Ele passou cheque sem fundo, deu, o quê? Não acredito, foi. Isso é vergonhoso. E eu cheguei para ele, eu disse, tome vergonha na sua cara. Vá pagar o cheque que você passou em determinado lugar, que isso é vergonhoso para o evangelho. Então hoje, o crescimento evangélico deve, Bruno, ser peneirado, tem que tomar muito cuidado, porque vai chegar um momento que vamos ter que passar numa peneira. E aí, só Jesus poderá selecionar quem são e quem não são verdadeiros servos do Senhor. Mas você falou que a igreja hoje... Sinaldo, agora a gente vai debater um tema, deixei por último, porque eu acredito que vai ser bastante polêmico, que essa é a tua cara. Dízimos e ofertas, Sinaldo. Explica para as pessoas que não entendem, para aquelas que entendem, para aqueles que ainda não compreendem bem. Eu não compreendo bem. Você não compreende bem? Não compreendo bem. Não compreendo como é que você consegue fazer essa multiplicação. Não compreende? Não compreendo. A palavra de Deus, ela deixa clara sobre dízimos e ofertas. Interessante, Bruno, que é de Gênesis até Apocalipse fala de dízimo e oferta. A questão não compreender é aceitável. Agora, não querer aceitar, compreende, mas não aceita, aí é uma questão de escolha pessoal. Por exemplo, eu ainda não vi uma pessoa que é dizimista. Primeiro vamos partir do princípio. Dízimo. É obrigatório. Dízimo. O que é dízimo? Dízimo, já está sendo a palavra dízimo. É 10%. 10% de tudo que vem em tuas mãos. Ou seja, a Bíblia diz, de Malaquias, capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Tá? Aí ele diz também, se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas, ele diz, eu repreenderei o devorador. Então, aquele que é dizimista sabe que o devorador jamais agirá em sua vida, em suas finanças. Aquele que não é, aí fica difícil. Por quê? Porque ele está roubando de Deus. Quando a nação de Israel perguntou, Senhor, em que te roubamos? Aí Deus usou o profeta Malaquias e disse, nos dízimos nas ofertas. Vós e toda a nação. Então, eu ainda não vi, Bruno, uma pessoa que é dizimista, tá, viver à mercê desta vida. Eu ainda não vi um crente, um servo de Deus que é dizimista, pedir esmola. Eu ainda não vi. Um servo de Deus, que é um servo de Deus, ele cumpre com a ordenança da palavra do Senhor. E dízimo é a ordenança da palavra do Senhor. Ofertas é a ordenança da palavra do Senhor. Agora, claro, alguns obedecem, outros não obedecem. Essa é a verdade. É obrigado. E já te digo, na época que tu era criança, eu era criança, a Igreja Católica Apostólica Romana não falava sobre dízimo. Era somente de ofertas e donativos. Hoje, na nossa cidade, aqui em Bahia, você passa de frente à igreja São Sebastião, está lá, dízimo. Aquele que é dizimista é abençoado por Deus. Ué, mudou a Bíblia? Não, não mudou. A questão é que hoje eles estão aceitando que dízimo é bíblico e outrora eles não aceitavam. Quando se falava em dízimo, falava-se somente na religião evangélica. Hoje os católicos, Igreja Católica Apostólica Romana, já falam em dízimo, Bruno. Sim, mas, só que mudou. Mas você não respondeu a minha pergunta. É obrigatório? Sim, a Bíblia é uma denúncia da palavra do Senhor. Mas obedecem aqueles que têm o temor a Deus. Tem quantia estipulada? Não, a quantia estipulada não. A quantia estipulada de oferta já está sendo. Oferta ossada é o que você deseja no seu coração ofertar para Deus. Mas dízimo não. Dízimo é ordenança. Tudo aquilo que vem para tuas mãos, tu tem que dizimar. Assim diz a palavra do Senhor. Para tu ter uma ideia, Bruno, tem um texto na palavra de Deus em Gênesis, onde Abraão, homem rico, ele procura o rei de Salém para devolver o seu dízimo.
o rei de Salém, Melquisedeque, para devolver o dízimo ao Senhor, porque ele disse que tudo que ele tinha provinha de Deus, e Deus continuaria a abençoar ele cada vez mais. Até agora eu não vi, Bruno, aquele que é dizimista não ser abençoado pelo Senhor. Quais as contribuições que a igreja vem recebendo, Sinaldo? Quais são as áreas que vocês fazem os grandes investimentos? Bom, é boa pergunta que você fez. A nossa igreja, na verdade, quer ver o milagre de Deus? Nos visite. Igreja Batista Betel, no bairro do Rio do Meio. Rio do Meio já está se dizendo, né? Eu tenho o bairro do Rio do Meio como Nazaré. Como assim? Alguém chegou para Jesus, esse alguém foi Natanael, disseram para Natanael, olha, vem ver Jesus de Nazaré, o Messias esperado. E Natanael responde, poderá sair de Nazaré alguma coisa boa? E aí eu faço as minhas palavras dizendo, Rio do Meio tem uma igreja que é comprometida com a palavra do Senhor. Quer ver o milagre de Deus? Vem aqui, nos visite. Nos visite. Nos visite. Visite a instalação dessa igreja, que você é testemunha disso. Você é testemunha disso, o que a nossa igreja tem, o que a nossa igreja possui, somente com dízimo e ofertas. Porque o nosso Deus tem nos dado sabedoria para que a gente possa usar o dinheiro em favor da obra do Senhor. Esta é a verdade. E graças a Deus, a cada dia, Deus tem nos abençoado de uma forma maravilhosa. Então hoje nós vivemos, Bruno, a obra do Senhor com dízimos e ofertas. Sinaldo, como é que você reage? Recentemente a mídia publicou aí pastores, principalmente da região sul-sudeste do país, o enriquecimento totalmente ilícito, segundo a imprensa. Como é que você vê membros da igreja que você tem contato, a gente sabe, não sei se é diariamente, mas qual é a sua reação? Como é que você reage a isso? Vergonhoso. É perseguição? Não. É vergonhoso. É vergonhoso. Eu sou pastor. Vergonhoso por que parte? É vergonhoso pela a imprensa ou os pastores? As atitudes deles. As atitudes deles são erradas, infelizmente. Mas não só tem no segmento evangélico, né? Não, isso existe em todo segmento. Isso quer dizer o quê? Que a maldade está no coração do homem. Tem no meio dos pastores, tem no meio dos políticos, tem no meio dos médicos, dos doutores, dos professores, enfim, em todas as classes sociais tem quem presta e quem não presta, quem tem caráter e quem não tem, Bruno. Com certeza. Agora, claro que não deveria ser assim. Um homem de Deus, um homem de Deus que é pastor. Homens que deveriam dar o exemplo. Isso, infelizmente, filho, infelizmente temos vivido isso, porque a própria Bíblia diz que chegará o momento que muitos prostatarão da fé. Muitos prostatarão da fé. Por que se surpreende comigo? Por que quando, por exemplo, você chegou no meu gabinete, você encontrou aqui o que é para pagar e o que não é para pagar? Estava tudo aqui em cima da minha mesa. Por quê? Por que quando eu me reúno com o departamento de homens da nossa igreja e mostro para ele o que nós compramos, o que nós iremos comprar, o que nós pagamos e o que nós vamos pagar? Isso é transparência. O reino de Deus é assim. Por que muitos pastores, infelizmente, não fazem isso? Cada um dá conta de si mesmo a Deus. São homens de Deus, que Deus é quem vai punir. Se tiver de punir, Deus é quem vai punir. Cada um dá conta de si mesmo a Deus. Mas isso é vergonhoso. Devido a meia dúzia, né? Todos acabam. E quando se fala em pastor, né, Bruno? Fala pastor, já sabe, ladrão, né? Quando cita-se deputado federal, senador, não é ladrão, mas falou pastor é ladrão, né? Todo ele é ladrão, né? Interessante, né? E pegando uma deixa agora, pastor não pode ter carro novo, né? Pastor não pode ter uma casa nova, pastor não pode andar bonito, não, porque pastor está roubando as ovelhas. Por quê? Pastor também trabalha. E por sinal, dentro dos segmentos hoje que nós temos da sociedade, sempre procura-se um pastor para aconselhamento. Porque o homem, ele é um ser social, Bruno. Chama-se na linguagem teológica tricotomia, corpo, alma e espírito. Então vai chegar um momento que o teu corpo está enfermo. Procura-se um médico. A tua alma está doente. Procura-se o quê? Alguém que cuide da tua alma do lado espiritual. E aí é onde Deus deu a um pastor, ou a um padre, não tem problema nenhum, ou um pastor ou um padre, para cuidar da tua vida espiritual. O homem, ele tem algo espiritual dentro dele. Aquele que não tem, querido, você tá mentindo, essa é a verdade, você está mentindo, porque tem sim. Existe dentro da mente do homem, que existe um ser que está acima dele, que é soberano, e este ser é Deus. Há muitas pessoas creem, outros
em outras coisas. Bom, cada um crê em quem quiser. Cada um crê em quem quiser. Eu, pelo menos, acredito no poder, na palavra de Deus, que é a Bíblia. Com certeza. Nós vamos agora falar de coisa boa. Vamos lá. Quais são as atividades aí que a igreja está programando para esse primeiro semestre, para o segundo semestre? Novidades. Já que tem um evento que já está fazendo parte do calendário. Já sim. Fala um pouquinho para as pessoas. Já sim, nós temos todos os anos Culto do Amigo. Vamos para a 7ª edição. 7º Culto do Amigo. 7, perfeição, né? Em poucas palavras, como é que você resume desde o primeiro culto até o atual? Crescimento de uma forma maravilhosa. Começamos o primeiro culto dentro da igreja, em média de 230 pessoas conhecendo o Evangelho, pessoas que nunca visitaram a igreja evangélica, pela forma como nós trabalhamos desde o primeiro culto. O ano retrasado, porque o ano passado não fizemos o culto do amigo, porque seria um investimento na forma no qual nós estávamos querendo, e eu não me envolvo com política. Surgiu vários políticos oferecendo, não quero. O reino de Deus, a gente pode muito bem fazer algo para o reino de Deus, dízimo e oferta, sim, amizades que nós temos. E a tendência esse ano, por exemplo, o culto do amigo este ano promete. E promete algo grande. Pode revelar para as pessoas? É surpresa ainda, é surpresa. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho, porque eu sei que tem alguém que vai tentar nos copiar. Mas pastor, o que é bom se copiar, queridos, mas é porque não fechamos ainda o contrato com quem nós iremos trazer, como nós iremos elaborar, ainda tem algumas coisas que está pendente, a saber, finanças, mas o investimento para esse ano no culto do amigo é em torno de 25 a 30 mil reais. Aí se pergunta, e pessoas? Como pode haver um investimento de 25 a 30 mil reais se a igreja é tão pequena? Que não existe empresário dentro da igreja. Como pode, Bruno? Aí a gente vê, queridos, a mão de Deus. E chama-se organização. Quem faz com verdade, quem faz com sinceridade, Deus abençoa. Com certeza. Você lembra que você participou de um culto do amigo, o ano retrasado? E tínhamos dentro da igreja 1000 pessoas. E fora da igreja tinha 2.500 pessoas. E um site aí da cidade veio fazer a cobertura e teve mais de 3.500 acessos. Só naquela noite. E ele viu a proporção que tomou dentro da própria cidade. E este ano promete o culto do amigo, vai ser bênção de Deus. Já vou adiantar, queridos, não teremos condições jamais de fazer dentro da igreja, porque não vai comportar as pessoas que estarão presentes. Não vai. Então, temos que fazer em outro lugar, enfim. A Igreja Batista Betel do Rio do Meio vai fazer o culto dos amigos, o culto do amigo, que vai ficar para a história. Vai sim, com certeza vai sim. Pode ter certeza disso, que vai ser bênção de Deus. E vocês verão a glória de Deus sendo manifestada na nossa cidade. Qual será o mês, Sinaldo? Vai ser o mês de outubro. Já temos a data, já definimos a data. Pode revelar pelo menos a data? Pode, vai ser no dia 26 de outubro. Cai no... Vai ser um sábado. Um sábado à noite. Expectativa? Expectativa ali, pelo que nós temos uma pequena noção, de 15 a 20 mil pessoas. Então, 15 a 20 mil pessoas, pode ter certeza disso. Espere, vai ser bênção de Deus. Você será bastante edificado com a palavra de Deus, com o servo de Deus que estará louvando, adorando o nome do Senhor. Fora o culto do amigo, tem outro também evento da igreja? Temos sim. Seria? A gente fizemos o ano passado, por exemplo, o especial de Natal. E o especial de Natal foi tremendo na nossa igreja. Tivemos a visita de muitas pessoas que de certa forma conheciam o Evangelho, mas ele sendo transmitido de uma forma teatral, trouxe um impacto muito grande. E a cada dia, Bruno, a cada momento, Deus tem nos dado estratégia para ir em busca daqueles que precisam da salvação. Essa é a verdade. Estamos agora com um programa que é fazendo os cultos na rua, uma forma de um evangelismo diferente. Um evangelismo, não aquele evangelismo que traz as pessoas em uma certa irritação, né? Daquele panfleto na mão e olha, Jesus quer salvar você. Não. É um evangelismo de uma forma sábia, de uma alegria, de que seja transbordante para as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus.
né? Jovens, adolescentes, pessoas adultas, na rua, evangelizando e propagando o Evangelho do Senhor, na nossa cidade e no nosso bairro. Sinaldo, a gente que faz o Baijá agradece, as pessoas também que estão assistindo, acredito eu que também gostou bastante da nossa entrevista, que foi a primeira de muitas, se Deus quiser. Gostaria que você pudesse deixar a sua mensagem. Com certeza, Bruno, com o maior prazer. As pessoas que estão Queridos, vocês que assistem o Baijá, isso que está acontecendo é fruto das nossas orações. Pelo amor de Deus, chega de ver tanto sangue na televisão. A gente acessava um determinado site da nossa cidade aí, e se colocávamos o notebook, o seu computador assim, saía sangue. Porque eu acho que chega de tanta desgraça que a gente vê e tantas notícias ruins. Ora, um site ele tem que ter divertimento, verdade, sim, a informação é importante, tudo bem, mas chega de tanto sensacionalismo, por favor. Isso que o Bruno Senna está fazendo é fruto das nossas orações. Hoje nós podemos contar com um site que o nosso filho de 10, 12 anos pode acessar e ver as informações, ver o entretenimento que ele precisa, ver a alegria de poder acessar e compartilhar de umas mensagens colocadas nesse site. E esse site, eu posso dizer, veio para ter um crescimento cada vez mais. E a palavra que eu deixo para você é que Jesus te ama e quer salvar a sua vida e quer salvar a sua família. Que Jesus abençoe cada vez mais, em nome do Senhor. Amém. Sinaldo, quero agradecer. Muito obrigado, você Bruno, pela oportunidade. A Francisca está aqui conosco, colaborando conosco nessa filmagem. E agradecer a você que até o exato momento compartilhou e assistiu esse vídeo conosco. Se você puder compartilhar também, fazendo essa divulgação do nosso portal, a gente também agradece. Foi a nossa primeira entrevista de muitas que estão por vir. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. um abraço.